Meus caros colegas, vamos falar agora sobre alguns direitos do advogado com o novo Código de Processo Civil. Eu preciso destacar que a principal conquista da advocacia foi a possibilidade de atuação da Ordem dos Advogados do Brasil, mais especificamente do Conselho Federal, através do seu presidente, na participação de todo o processo de tramitação do Código. Aliás, antes mesmo, na elaboração do anteprojeto, vários dos juristas que elaboraram o anteprojeto são advogados, dentre eles o presidente do Conselho Federal, Dr. Marcos Vinícius. E aí, meus queridos, ele foi um lutador incansável para a manutenção, para a inclusão de direitos que protegem, vamos dizer assim, o advogado e beneficiam a prestação jurisdicional do Estado. Vamos lá. Vamos pegar mudanças importantes. Primeira delas, o artigo 107 do Código de Processo Civil. Esse artigo, ele é de uma importância ímpar. Ainda que não seja uma novidade, mas agora ele está esculpido dentro do CPC. Eu vou fazer a leitura do 107, num pequeno suspense, para depois comentar. Vamos lá. O advogado tem direito, examinar em cartório, de fórum ou secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação. Você já está no cumprimento de sentença, também posso. Assegurados a obtenção de cópia e registros de anotações, salvo, óbvio, na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas os advogados constituídos terão acesso aos autos. Muito bem. O que acontece? Esse direito é um direito que está, na verdade, no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma lei federal. Temos aí 20 anos, 2 décadas de vigência do Estatuto da Advocacia. Você pega o artigo 7º, que fala dos direitos do advogado no Estatuto, eu encontro lá que eu tenho, enquanto advogado, a possibilidade de examinar o processo sem procuração, não só no fórum, na primeira instância ou no tribunal, mas também na delegacia e também em processos administrativos. E o que acontece na prática? Você chega no cartório e às vezes encontra uma resistência. Doutor, o senhor não está nos autos. Ah, mas não é segredo de justiça. Eu sei, mas o senhor não tem procuração. Como é que o senhor quer fazer cópia do processo? Ora, eu vou deixar a minha carteira de advogado, vou retirar o processo para a cópia aqui do lado, na máquina de Xerox, que tem aqui no corredor. Já algumas vezes, advogados tiveram problemas e a ordem tomou ciência de tal fato. Muitos advogados falam assim, mas olha, o Estatuto da Advocacia, o serventuário, o Estatuto da Advocacia é para o advogado, não é para o serventuário nem para a Justiça. Diante desse fato, que gerou inúmeras reclamações na Ordem dos Advogados do Brasil, se fez questão de introduzir uma regra do Estatuto da Advocacia, que é erga omnes, vamos dizer assim, aplicável em face de todos, inclusive do serventuário, data máxima vênia, mas no CPC, para que não se tenha mais essa desculpa. Agora,
Eu, advogado, chego no cartório, agora não, a partir de 17 de março de 2016, e digo, por gentileza, eu quero tirar cópia do processo tal, aqui está a minha carteira, não é segredo de justiça. E o serventuário é obrigado a me disponibilizar os autos. Grande conquista para a advocacia. Mas podemos ainda seguir falando que o advogado tem direito de requerer como procurador vista de autos de qualquer processo, pelo prazo de 5 dias. Aí vejam, para retirar, continua aquela regra do prazo de 5 dias. Eu tenho que ter, todavia, procuração. Ok, não há mudança. Mas eu preciso lembrar uma regrinha antiga, que nem é uma inovação do CPC, mas que às vezes passa despercebido entre os advogados. Processo findo, desarquivei, não é segredo de justiça, não tenho procuração, mas posso retirá-lo do cartório para análise no prazo estabelecido lá no Estatuto da Advocacia, no artigo 7º, quando ele apresenta os incisos com os direitos dos advogados. Um deles diz: o advogado sem procuração poderá retirar processo findo para exame. Faz carga, o advogado leva, examina e devolve. Entenderam? Então, sem procuração, posso examinar processo findo que não esteja sob segredo de justiça. Inciso 3º. Retirar os autos de cartório da Secretaria pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz nos casos previstos em lei. Temos aqui aquela só preocupação com os prazos comuns. E aí o parágrafo 2º diz: sendo o prazo comum às partes, os procuradores poderão retirar os autos somente em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição nos autos. Então, se o prazo é comum, os advogados retiram em conjunto ou mediante prévio ajuste, senão não poderão fazê-lo, apenas para cópia e devolução ao cartório, porque o prazo está ali comum para vários advogados. Não há de se falar aí em prejudicar o colega. Muito bem. Um outro direito interessante e que merece destaque é agora a possibilidade de se pedir uma certidão das procurações das petições que nós interpusermos. Vejam, eu apresento o protocolo, uma petição com inúmeros documentos. Tenho o direito de pedir uma certidão acerca da petição e dos documentos que instruíram a minha petição, para evitar que no futuro não digam que eu, advogado, não fiz a instrução correta, que faltou o documento, que o advogado deixou de apresentar com a petição documento indispensável. Então, eu tenho agora o direito de pedir uma certidão. É uma garantia, é um direito para o advogado, né, para evitar problemas futuros. Outra inovação que merece destaque, e essa é importantíssima, é que está esculpida no parágrafo 14 do artigo 85, que dá, vou até abrir para leitura, mas que dá aos honorários advocatícios, né, o status de alimentos. Vamos à leitura, para melhor clarificar a questão, esclarecer a questão. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Isso é importante, porque eu vou combinar o parágrafo 14 do artigo 85 com a nossa Constituição.
os honorários agora têm natureza alimentar. E aí, a Constituição, no artigo 100, fala de pagamentos, de precatórios, né? E traz o parágrafo 1º do artigo 100, que diz o seguinte: os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, provimentos, trabalhistas, né? E o nosso está equiparado na lei posterior, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial, transitar julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os mais débitos, exceto sobre aqueles referidos no parágrafo 2º desse artigo. Muito bem, que aí envolve aqueles que são titulares com mais de 60 anos, Estatuto do Idoso, que é o parágrafo 2º. Então vejam o avanço que nós alcançamos com essas mudanças. Detalhe, para fecharmos essa ideia: eu sou advogado. Os meus honorários, agora, quer dizer, quando da entrada em vigor do Código, terão essa natureza alimentar, com essa regra. Só que eu tenho uma sociedade, um escritório de advocacia. E aí, vejam o que diz o parágrafo seguinte, 15. O advogado, Vitor Marcelo, pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio. E eu sou sócio do Vitor Rodrigues Advogados Associados. Então, eu vou pedir que o pagamento seja efetuado em favor da minha pessoa, da pessoa jurídica, do escritório, aplicando-se a hipótese do disposto no parágrafo 14. Eu continuo com os benefícios da natureza alimentar. E aí vejam, em questões tributárias, se houver, é bom lembrar que a sociedade de advogado hoje tem o benefício do super simples, pagando impostos reduzidos. Se eu peço em favor do meu escritório, essa questão tributária há de ser analisada e me parece, salvo engano, haverá aí menos imposto a ser pago. Ok? Então, com essas explicações, encerro essa videoaula sobre direito dos advogados, aqueles principais que eu pude falar nesse momento, nesse encontro. Obrigado pela atenção.